Beleza, sistema endócrino pro simulado e pra prova, entendeu? Esse sistema é grande, é bem grande. Provavelmente esse vídeo aqui deve ter mais de 10 minutos, né? Porque não tem como eu explicar uma matéria de 150 minutos, no mínimo. Nem a Thaís consegue explicar em 3 tempos, como é que eu vou conseguir explicar em 5? Então, eu vou tentar pegar os pontos mais importantes, como sempre. Vocês precisam se atentar no início, mas também no final, porque no final é o que ela mais pega, entendeu? No final vai ser a parte de. No simulado não vai cair a parte sexual, mas só que, por exemplo, suprarrenal, essas coisas. O que que é isso? Eu vou explicar. Beleza, vamos lá. Sistema endócrino no embalo. Eu vou tentar disponibilizar tudo que eu tenho anotado no caderno, que é coisa pra cacete, vai te ajudar, em algum lugar. Qualquer coisa me cobra, né? Ai, sistema endócrino. O que que é o sistema endócrino? É o sistema de hormônios, né? O que que é um hormônio? Lembra que no sistema nervoso a gente tem os impulsos nervosos que levam informação e mandam os partes do corpo fazer algumas outras coisas? É basicamente isso que acontece, mas só que não é uma informação em formato de eletricidade, é um composto químico que ativa células específicas e manda o corpo fazer tal coisa. Por exemplo, o ADH que a gente falou em excretor. Ele chega lá no rim e manda: o rim absorve água. O rim fala: beleza. Entendeu? É isso que ele faz. Muito bom, né? Beleza, perfeito. Mas o que é aqui? A gente tem uma coisa chamada feedback negativo. O que acontece? Por exemplo, uma ação deu certo. Chegou lá o hormônio no lugar onde ele tinha que chegar, nesse caso, né, que a gente está falando do rim, foi absorvido água, absorveu o suficiente, a gente conseguiu fazer o que a gente queria e o hipotálamo, não é é o hipotálamo, a hipófise, que eu vou explicar o que que é, vou explicar o que é hipotálamo, hipófise, como elas se relacionam daqui a pouco, ele manda a gente parar de reabsorver água, manda parar de produzir ADH e a gente para de reabsorver água. O feedback negativo acontece quando a gente consegue fazer o que a gente quer, né? Pra gente parar a produção pra gente parar a produção desse hormônio. Senão, não existe uma regulagem de homeostase, entendeu? Homeostase é o quê? O equilíbrio do corpo. Se a gente focar muito numa coisa, outra coisa vai faltar. Ótimo, perfeito. Vamos lá. Estruturas. Coisa ruim. A gente tem o quê? Primeiramente, primeiro de tudo, é muito bom você pensar isso aqui como uma hierarquia. Sabe uma hierarquia? Por exemplo, rei, depois, sei lá, cavaleiro, ou uma máfia, sei lá. Pensa isso como uma hierarquia que eu acho que vai te fazer mais sentido. É muito extenso isso. O que você precisa fazer, o que você precisa saber, principalmente, eu nem falei, né? O que que são glândulas? Vou aproveitar para explicar agora, né? E quais são os hormônios que elas fazem? Suprarrenal, tálamo. Tálamo? Que tálamo, cara? Suprarrenal, hipófise, tireoide, blá 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 blá. Vou explicar tudo isso. Vamos lá. Glândula. O que produz hormônio. Perfeito? O que que é uma glândula? Aquilo que produz hormônio. Beleza. O que que a gente tem no de estrutura do sistema nervoso? A gente primeiramente tem o hipotálamo, que está no sistema nervoso central, conhecido como cabeça, que manda a hipófise, que é uma outra glândula que a gente tem, que pensa que a hipófise é o que controla tudo. Ela é o que controla tudo. A gente primeiramente tem o hipotálamo, realmente, que manda na hipófise, né? E a hipófise é o que manda em todo mundo, entendeu? Deu pra sacar? Vamos ver o que que... E depois da hipófise a gente tem as glândulas, né? Tanto o hipotálamo, tanto a hipófise, tanto as outras glândulas produzem seus próprios hormônios, que eu vou falar, né? Vamos ver aqui, vamos ver o que que a gente tem. Hipófise, né? Vamos para hipófise já. Talvez eu volte no hipotálamo, né? Daqui a pouco. Hipófise, o que que ela produz? Pense que ela é o que comanda todos os sistemas. Então, ela vai produzir o TSH, você precisa saber o que que é isso, o que que ele faz. TSH, ele estimula a tireoide. Depois você vai saber o que é tireoide, mas só saiba que TSH estimula a tireoide. Ou seja, o hipotálamo produz o hormônio que manda nos outros lugares que produzem hormônio, beleza? Produz também a ACTH, provavelmente está aqui do meu lado, ou sei lá, o caderno que eu estou lendo, né, para vocês verem direitinho. Ele também produz o folículo estimulante, o FSH, lembre das siglas, né?
que estimula o folículo lá no, lá no reprodutor, né? Folículo que é onde o embrião vai se desenvolver, se eu não tô falando merda, talvez, né? Eu vou voltar nisso, tá? Vamos lá, o que que ele produz? Ele produz TSH, que estimula a tireoide, o ACTH, que estimula os suprarrenais, eu acho que eu não falei isso, né? Estimula os suprarrenais, o que que estimula suprarrenais fazem? Fala depois. FSH, que estimula o crescimento do folículo, que eu também vou falar depois. Ele também faz o LH, que estimula a ovulação e transforma esse folículo, né, que é o que protege o gameta, e transforma esse folículo em produtor de testosterona e outros hormônios que eu vou falar mais tarde. Também o que que ele faz? Ele faz o lutei, luteinesante? Que porra é essa? Vou botar aqui o que que é. Também faz a prolactina, que produz leite, e também faz o estimulante metanócito, que estimula a produção de melatonina. Beleza. É meio difícil, porque é muita coisa para decorar. Você vai ter que saber cada coisa. Tem uma tabela que eu vou colocar aqui também, o que que é cada coisa, o que que ele faz, entendeu? Só tô citando. O que que a neurohipófise faz? Ah, esqueci de falar isso. A hipófise é dividida em dois. A adrenohipófise, que é isso que a gente falou, que tem as principais funções, e a neurohipófise, que só tem duas, né? Que é a produção de ADH, sim, aquele que a gente estava falando, e ocitocina, que produz leite e também é chamado de hormônio do amor, né? Beleza. Tem aqui, na tela agora está aparecendo a tabela, tá lá no slide da Thaís. Vamos ver o que que o eu falei do GH. Espero que você tenha falado do GH. Ele é o hormônio que estimula o crescimento. Como ele faz isso? Ele estimula a produção de condrócitos. O que que são condrócitos? Células que fazem a cartilagem do osso. Primeiramente, como é que o crescimento acontece? Ele acontece com o osso, a cartilagem que todo osso tem, virando sólida, né? É assim que o crescimento acontece, beleza? E a criação de, eu acho que a criação de nova, isso, criação de novas cartilagem e posteriormente a transformação dessa cartilagem em sólido, beleza? É isso que acontece, e é isso que o GH faz. Ele cria nova cartilagem e transforma essa cartilagem em sólido, beleza? E como ele transforma em sólido? Ele tem cálcio, entendeu? E assim fica sólido, e assim fica mais forte nossos ossos. Tem algumas. O, as regulações, desregulações, né? Disso é o nanismo, o gigantismo e o acromegia. Acromegalia. Beleza. Nanismo é quando a pessoa tem uma baixa produção de GH, né? Baixinho. Gigantismo, ao contrário, tem uma alta produção de GH. E a acromegalia é a alta produção de GH, só que no adulto já. Isso faz a mão ser gigante, por exemplo. Partes do corpo serem muito grandes. Vamos lá, tireoide. Tireoide é uma das glândulas estimulada pela hipófise, né? O que que estimula a tireoide? O TSH. O que que a tireoide faz? Principalmente que você precisa lembrar. T, T3, T4. O que que são T3 e T4? Eles têm a mesma função que é a função de aumentar o metabolismo, entendeu? Ele aumenta o metabolismo. É isso, essa função do T3 e T4 produzido pela tireoide, beleza? Outra coisa que a tireoide faz é ela produz calcitonina, que é o que armazena cálcio nos ossos, entendeu? Beleza. Quando a tireoide não produz é, hormônio suficiente, acontece o hipotireoidismo, que é quando a pessoa fica sem
O metabolismo dela não funciona de jeito perfeito porque ela não produz o hormônio suficiente para isso, beleza? Acontece a fadiga, acumulação de gordura, geração de calor. E já por. Peraí, rapidinho. É isso. O hipotireoidismo é a produção insuficiente de hormônios, entendeu? T3, T4, que aumenta o metabolismo. Tem o hipertireoidismo, que é o contrário, que é a produção demasiada de hormônios, né? Que pode causar os olhos esbugalhados, né? Pelo alto fluxo sanguíneo, perda de peso, agitação, insônia, entendeu? Beleza. Paratireoide. O que que é isso? É uma parte da tireoide, só que do lado, né? E ela só produz um hormônio, que é o paratormônio. O que que ele faz? Quanto a calcitocina armazena cálcio nos ossos, né? O paratormônio tira cálcio dos ossos, beleza? Perfeito. Outra glândula é o pâncreas, né? Uma das funções dele é produzir hormônios. O que que ele produz? Insulina e glucagon. Eu vou, eu vou começar a falar, né, como é que eu faço para decorar um desses nomes. Não tinha muito o que falar agora, né, porque era mais conceitual. Mas pâncreas, como a gente faz para memorizar que ele produz insulina e glucagon? Primeiramente, vamos falar quais são as funções da insulina e glucagon. Insulina, ela pega o açúcar disponível no sangue e armazena em formato de gordura. Não, em formato de gordura ou armazena em outros formatos, né? Que é o glicogênio. Glicogênio. É isso. O que que a insulina faz? Pega o açúcar do sangue e armazena. O que que o glucagon faz? Ele pega o armazenamento de açúcar e joga pro sangue. Beleza? Perfeito. Agora, o que que eu faço para memorizar isso? Pâncreas. Pâncreas me lembra pão. Pão me lembra pão. Pão tem açúcar. Beleza? Insulina. Entrou. Entrou. Armazenada. Glucagon. On. Saindo. 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 Beleza? É a forma que eu uso para decorar, entendeu? Talvez te ajude de alguma forma. Como eu disse, insulina retira a glicose do sangue, o glucagon põe no sangue. A insulina inibe a gliconeogênese. O que que é isso? É a transformação de gordura em energia, né? Em energia para a gente usar. E o glucagon estimula a gliconeogênese, beleza? O que acontece? A insulina está muito ligada à diabetes. Diabetes é a produção insuficiente de insulina, entendeu? Pode ser tipo 1, quando não tem produção nenhuma de insulina. Pode ser tipo 2 quando a insulina é muito baixa. Diabetes tipo 2 geralmente se consegue quando você realmente come muito açúcar, come mal, né? Por quê? Porque os receptores da insulina se acostumam com alto nível de insulina e não tem como acompanhar essa quantidade que você come, entendeu? É assim que se, é assim que se torna diabético. Parabéns. No tipo 1, lembra que não se produz insulina, então não tem como repor a energia, não tem como armazenar a energia. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente gasta essa energia? A gente precisa usar o nosso lipídio, né? A gente precisa usar a nossa gordura. Assim a gente perde muita gordura. O problema é que queimar muita gordura libera pegar ácido. Aí a pessoa pode morrer. Por isso que é bem problemático, beleza? Eu acho que é a última, né? Última glândula. Isso, última glândula. Beleza? Suprarrenal. Acima dos rins. Suprarrenal ou medula. Que medula? Suprarrenal ou adrenal, né? É a mesma coisa. É dividida em dois. É uma glândula dividida em dois. Medular, ou suprarrenal medular, que produz o quê? Produz adrenalina, ou noradrenalina. O que que é isso? Atua no sistema de luta ou fuga do cérebro. Ou seja, você está numa situação de medo, o seu cérebro vai ativar o sistema de luta ou fuga. Medular, medo. Medo, luta ou fuga. Beleza? Você vai ter que lembrar que é suprarrenal, tem medular e
a suprarrenal, que é a parte do córtex. Córtex é a parte da frente, né? Entendeu? Você não precisa saber disso. Suprarrenal, dividido em medular, e córtex. A córtex faz a aldosterona, que é aquela que retém sal no tubo distal do sistema endócrino, excretor, desculpa, e o cortisol. Cortisol é muito associado ao estresse. Só que cortisol não gera o estresse, entendeu? Cortisol é um sintoma dele. Quando você está muito estressado, você começa a pensar em muitas coisas, precisa resolver um monte de problemas, e o cortisol ele é responsável por fornecer a energia para o corpo, fornecer energia para o corpo para você resolver todos esses problemas, entendeu? Beleza? Por isso que ele é associado ao estresse. Por isso que quando você está estressado, você não consegue dormir. Você tem muita energia, entendeu? Agora você entra na última coisa, né? Que é cortisol, de um lado, né? Que te deixa muita energia, te deixa acordado. E a melatonina, do outro. Melatonina, não é? É o hormônio que faz dormir. Um te deixa acordado, outro te faz dormir. O cortisol é ativado também por luminosidade, essas coisas, por isso que quando você está na cara do celular, na noite, você não fica com sono. E a melatonina está associada à fotoluminosidade, né? Que é o nosso ritmo cardiano. Car, que é isso? Carcadiano. É carcadiano, né? É isso. Quando tá de noite, melatonina. Quando tá de dia, cortisol. Aí tem a parte sexual, simulado, acabou a matéria. Parte sexual, vou falar aqui. Muito, muito importante. Muito importante, cai pra caralho. Parte sexual, né? Beleza, vamos lá. Lembra que eu falei do FSH e o LH que você notou, né? Você notou? FSH que estimula o crescimento do folículo, que agora sim eu vou abordar o que que é. E o LH que transforma esse folículo em produtor de estrogênio, proges- progesterona e testosterona, beleza? Não, não tem como. Não, tem. Desculpa, me perdi. O FSH, ele estimula o crescimento do folículo no ovário, entendeu? E ele é responsável por guardar aquele embrião que agora vai nascer, entendeu? É esse folículo. Isso que é o folículo, é o que em volta. É o que está em volta do embrião. Senão eu tô falando muita merda. E o LH é responsável por, depois desse embrião nascer, que nascer, porra, depois desse embrião sair do folículo, romper o folículo, ele tá lá, né? Esse LH vai transformar ele em produtor de estrogênio e progesterona. O que que é estrogênio? Estrogênio, ele inicialmente, ele produz, ó, peraí, o endométrio. O que que é o endométrio? É a parede do útero, onde o feto vai se ligar para começar a crescer, entendeu? O que que o estrogênio faz? Ele estimula a produção da parede do útero, né? A parede do útero começa assim, depois fica assim, entendeu? Beleza, essa é a função do estrogênio. E a progesterona, o que que a progesterona faz? Ela, ela depois que o feto se ligou na parede, ela fornece suporte ao bebê, entendeu? Ela aumenta, tá, a parede, fornece suprimentos, entendeu? Ou seja, o LH funciona antes da ovulação, antes do óvulo sair, tchau, e a progesterona funciona depois. Isso vai ter um gráfico, vai ser uma das questões da prova. Um gráfico pedindo para você identificar cada uma das coisas, entendeu? Vou te mostrar exatamente como acertar essa questão. Vamos ver aqui. Perfeito, estrogênio. Ah, também é responsável por características femininas, entendeu? E a progesterona, ela torna um endométrio espesso e dá suporte ao bebê. Aham. Agora eu acho que eu vou colocar aqui na tela um gráficozinho, né? Gráficozinho que ela vai pedir nessa prova para você identificar cada uma das linhas. Vamos lá, né? Deixa eu pensar. Deixa eu ver se isso aqui tá legal.
Meio estranho. Beleza. Essa primeira linha, tá vendo que tem essa primeira linha corresponde com isso aqui? Isso aqui, o vídeo tá invertido, né? Aqui é o começo e tem essa parte aqui, ó, que antes da ovulação, que acontece aqui, aumenta. Esse aqui é a produção de estrogênio. Um estrogênio. O que que o estrogênio faz? Ele prepara a parede do útero para receber o óvulo, né? Beleza? Por isso que ele acontece, necessariamente isso acontecer antes da ovulação. Por isso que o índice de estrogênio no corpo, no ciclo menstrual, né? Vai ser maior antes da ovulação, entendeu? Depois da ovulação, que o óvulo precisa, já se fixou na parede, precisa ter uma maior produção de progesterona, que é essa outro elevado que você está vendo depois da ovulação, beleza? E na própria ovulação tem dois triângulos, entendeu? Tem dois triângulos assim. Tem um que é maior, que é o LH, que ele estimula a própria ovulação, né? Por isso que ele é maior. E transforma o folículo depois de ovulado em corpo lúteo, que produz estrogênio e progesterona. E tem o FSH, que estimula o amadurecimento do folículo, né? O FSH vem um pouquinho antes. O maiorzão assim é o LH e o menorzinho aqui é o FSH. É isso que você precisa saber. É isso que ela vai cobrar. Qual é cada elevado aí? Você precisa identificar qual é o hormônio, né? Qual é a parte. Estrogênio é o primeiro que vem antes da ovulação, é o primeiro elevado antes da ovulação. O LH e o FSH é aquele que acontece na ovulação. O LH é o maior, o FSH é o menor. E a progesterona é depois da ovulação, beleza? Porque ele dá suporte pro bebê. Com isso terminamos. Passei aqui do tempo, mas explicando, sei lá, 500 minutos de 5 é foda, né? Beleza? Obrigado por ter assistido até aqui, né? Espero que tenha te ajudado com alguma coisa. Qualquer coisa, me manda mensagem, me procura pra saber dessas anotações que eu tenho no caderno que vai te ajudar, tá? Valeu!